para Santa Catarina. Ontem foi anunciado pelo governador Carlos Moisés o que, segundo ele, é o maior projeto municipalista da história de Santa Catarina. É o chamado Plano 1000. Bom, o que é? Para resumir aqui, segundo o texto do próprio governo do estado, serão anunciados, ou melhor, já foram anunciados 7 bilhões e 300 milhões de reais para este programa. Ontem, para marcar a primeira etapa, 70 prefeitos foram recebidos pelo governador lá no Teatro do SIC, em Florianópolis. O Plano 1000, que segundo o governador, os municípios receberão recursos equivalentes a R$1.000 por habitantes. Um município de 516.500 habitantes, como é Florianópolis, vai ser contemplado com cerca de R$500 milhão de recursos. E, segundo o governo, para calcular quanto cada cidade vai receber, o governo leva em conta as estimativas habitacionais mais recentes do IBGE. Eu separei aqui parte da fala do governador de Santa Catarina, o áudio aqui pode parecer um pouco extenso, mas ainda que ele falou muito mais. Para que a gente possa entender, então, o que é esse plano municipalista. Será mesmo que cada cidade vai receber em torno de R$1.000 por habitante, se falando em investimentos? Segundo o próprio governador, são projetos que estavam engavetados, esquecidos lá em Florianópolis e que começarão a tomar corpo. Detalhe, esse programa será feito por etapas, então acredito eu que serão primeiramente esses 70 municípios atendidos. Aqui de nossa região, salvo engano, o prefeito de Canoinhas foi convidado para estar assistindo, então só Canoinhas vai receber em torno de R$53 milhões desse novo programa. Os demais municípios também devem receber, já que, como o nome diz, Plano 1000 para todas as cidades, para cada cidadão. Vamos aguardar, é claro, que de fato, que nos próximos anos, em especial até o término do atual mandato do governador, possam serem anunciados investimentos para essas cidades catarinenses, que, como já disse, as cidades elas precisam muito do poder tanto de Santa Catarina, nesse caso do estado de Santa Catarina, como do governo federal, porque a maioria das cidades não tem dinheiro, são cidades pequenas e que o que arrecadam de recursos dentro dela é para pagar geralmente as contas de casa, né? E aí então, quer fazer um recurso, quer fazer uma pavimentação asfáltica, comprar maquinários, enfim, tem que ser com recursos oriundos do governo do estado ou do governo federal. Vamos à fala do governador Carlos Moisés no lançamento do Plano 1000. 2019, quando o Parlamento, essa legislatura, aprova a nossa proposta de alteração da máquina pública estadual, da reforma administrativa, aprova por unanimidade, num gesto, de fato, de que a Assembleia precisava entregar a este governo a possibilidade de desenhar o Estado e o futuro dos catarinenses da forma como nós imaginávamos que deveríamos fazer. E aquele gesto nos trouxe também até aqui hoje. Conseguimos enxugar a máquina pública, diminuir, de fato, muitas despesas que eram supérfluas e a gente empregar o nosso jeito de governar, aquilo que a gente acreditava que deveria acontecer no nosso Estado. Então, muito obrigado ao Parlamento. Esse é um dos projetos de tantos outros que seguirão, que nós vamos precisar do apoio do Parlamento catarinense, e isso não nos tem faltado. Acho muito importante destacar isso hoje aqui. Se a gente levantar na Assembleia, nesse momento deve ter cerca de mais de 30 projetos de lei, 62, que estão aí na correria, de fato, dando muito trabalho para os deputados, para as comissões, mas que são projetos que interessam aos catarinenses, a valorização dos servidores, enfim, de entrega, de fato, para cada um de nós que sonhamos com um governo cada vez mais municipalista, presente nos municípios onde as pessoas vivem. Então, quero saudar todos os nossos prefeitos, prefeitas, vereadores, secretários dos municípios que estão presentes aqui, agradecer a presença maciça de todos. Essa é a razão de estarmos aqui hoje, por vocês, para vocês, porque representam, de fato, onde a vida acontece, onde as coisas acontecem, que são nas cidades, de fato. Agradecer ao nosso secretariado, todo aqui, aqueles que já estiveram conosco aqui, o Paulo, o Heron e o Tiago, que tem uma relação muito estreita, né, com esse projeto de infraestrutura também para os municípios. Essa é uma grande demanda. Eu lembro que quando nós estávamos em campanha, nós tivemos uma cartilha chamada Voz Única, acho que era da Facisc, se não me falha a memória,
em que destacava pesquisa feita em todos os municípios, com o setor empresarial, com o setor público, qual era a principal demanda. Aí, de fato, a infraestrutura era sempre elencada como a principal demanda para Santa Catarina. E a gente elegeu essa bandeira, a gente veio caminhando nesse sentido. Então, tudo que acontece hoje aqui é fruto de muitas parcerias, sem os prefeitos, sem vocês, sem o parlamento, sem os secretários trabalhando comigo, trazendo ideias e trabalhando diuturnamente para que essas coisas, de fato, acontecessem. Eu achei, e de fato estou bastante emocionado, eu nunca vi uma plateia tão animada assim. Eu acabei fazendo uma colinha, porque eu achei, olha, acho que eu não vou conseguir raciocinar muito bem, vai estar muito, enfim, vou estar muito entusiasmado, né, com esse novo momento que a gente passa no plano. Eu fiz umas colinhas aqui, mas agradecer também especialmente a minha mulher, a Kézia, que está comigo, a Raíssa, minha filha, Luiz, enfim, a minha família que tem me acompanhado de um modo geral nessas ações. A gente acaba se afastando de todos, né, por conta dessa imersão na vida dos catarinenses e na gestão. Mas é uma trajetória que vale muito a pena. A gente está colhendo os resultados, está vendo que essa dedicação, né, desse lugar, que não é um lugar simples, cada prefeito e prefeita que está aqui, os deputados sabem o que a gente está falando, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê as coisas acontecendo, nos dá muita alegria. Mas eu vou pontuar aqui algumas coisas importantes, porque eu acho que hoje talvez seja um dos dias mais importantes desde que eu assumi o governo do Estado de Santa Catarina, e nós tínhamos um compromisso lá em novembro de 2018 de sermos um governo com a bandeira da infraestrutura e um governo municipalista. Isso veio acontecendo. Então, quando a gente fala de municipalismo, a gente fica imaginando o que é isso de fato, né? Qual o significado do municipalismo. E a gente traduz esse significado em compromisso. Compromisso não é pedir para os prefeitos se preocuparem com os projetos, prometer e não cumprir. É, de fato, estar presente na vida dos municípios, e esse é o gesto que nós fazemos hoje aqui, assinarmos um compromisso com o primeiro município, Itajaí, para que a gente, de fato, tire o municipalismo, né, do papel e efetivamente faça viva isso na prática. E eu queria compartilhar com vocês, pedir até licença para compartilhar o que me fez persistir nessa jornada à frente do governo do Estado. Todos já sabem, eu sou o Carlos Moisés da Silva, nascido aqui na ilha de Santa Catarina. Eu sou filho de uma família simples, de poucas posses, que, aliás, depois de 3 anos de governo, continua com poucas posses. É importante que se diga isso. E, enquanto eu crescia lá em casa, nunca faltou nada. Nunca faltou na nossa mesa, enfim, o que o meu pai e minha mãe produziam o nosso sustento, davam conta, né, de nos entregar dignidade, uma vida digna. Mas eu percebi aqui na capital do estado que, conforme a cidade foi crescendo, algumas famílias que eu conhecia não viviam essa mesma realidade. Toda a cidade que se desenvolve, o Paulo mostrou muito bem aqui, a projeção, o que acontece, acabam criando exclusão, bolsões de pobreza, enfim. Eu vi amigos, filhos, vizinhos que não tiveram a mesma sorte dos meus pais. Quando a cidade cresce, junto com ela cresce o custo de vida. Entram itens básicos que às vezes a gente não se apercebe, como o transporte, o saneamento básico, a infraestrutura, até muitas vezes a roupa que a gente veste, dependendo do local onde a gente vai trabalhar, quando a cidade cresce, se torna mais cara. E todos esses itens que a gente entende que são sinônimos de desenvolvimento, nós não estamos aqui pregando que a gente não queira o desenvolvimento, obviamente isso é algo bom, mas, ao mesmo tempo, é um custo que boa parte é dividido com todo cidadão, com a cidade inteira. E se esse desenvolvimento chega de forma não planejada, que é a preocupação do Paulo Eli, equilibrada, enfim, algumas pessoas conseguem absorver esse custo e outras não. Se isso acontece com um bom planejamento, para incluir todos. Se não houver esse planejamento, que é o que nós estamos falando hoje aqui, um grupo, uma parte dessas novas cidades que vão surgir,
é empurrada para fora desse desenvolvimento. E aí a gente começa a criar aquilo que a gente falou, quando os 4 pilares falham, né, da educação, da infraestrutura, da segurança pública, da saúde, vem o lado social. Acho que foi o Heron que destacou isso. E aí a gente começa a gerar fome, déficit habitacional, moradias insalubres, cidades desabitadas, outras superpovoadas, e vai gerando pessoas doentes na nossa sociedade. Tudo aquilo que cada um de vocês hoje aqui quer combater, quer enfrentar. Por isso que eu acredito que, se vocês se colocaram hoje à disposição, assim como nós, né, à frente dessas comunidades, vereadores, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, todos nós aqui compartilhamos um mesmo propósito, um propósito de proporcionar uma vida melhor para todas as pessoas da nossa comunidade. A vida acontece em comunidade. E ver de perto a injustiça faz a gente querer agir. Hoje eu e a Kézia, antes de virmos para cá, ela me apresentou uma demanda nova, e ela me disse, essa demanda veio a partir de uma pessoa que sofreu essa situação e trouxe a questão para que eu pudesse conversar contigo. E eu acabei dizendo para ela assim, nada mais forte para nos fazer mover em torno de um objetivo do que o sofrimento, do que viver aquela realidade, se colocar no lugar das pessoas. E cada um de nós, exatamente, que estamos à frente da gestão pública, estamos nos colocando, precisamos dessa empatia, para que a gente promova mais justiça social. Se a gente percebe a injustiça, isso vai despertando em nós uma vontade de agir e uma disposição em trabalhar para proporcionar mais qualidade de vida para todas as pessoas que estão ao nosso lado, nas nossas cidades. Se a gente tem ideias divergentes, e eu costumo dizer que, entre todos nós aqui, nós temos... O que nos une é muito mais forte, muito maior do que aquilo que nos separa. Se nós temos ideias divergentes, mas nós não devemos focar nessas ideias divergentes, não faz qualquer sentido. Nós temos que focar naquilo que convergimos. O mesmo objetivo. Não seria mais eficiente, essa é a pergunta, né, se as nossas forças somassem, independentemente de você ser do partido A, do partido B ou do partido C? Acho que isso aqui está muito bem representado hoje. Partido é isso mesmo, é uma parte, e precisa de outras partes para se formar num todo. Nós não precisamos estar no mesmo partido, não precisamos ter a geografia das urnas para podermos distribuir riqueza para os catarinenses, que vai gerar desenvolvimento. Então tá aí parte da fala do governador Carlos Moisés nesse programa lançado ontem. A gente aqui fora do ar fazíamos uma conta rápida. Porto União tem em média 35 mil habitantes. Pelo programa deve receber 35 milhões de reais. Então, se assim se confirmar, é um bom investimento para as cidades. Vamos saber quando, né? Por etapas vai ser esse programa divulgado por etapas, são 70 cidades primeiro, e esperamos que Porto União e as demais cidades, como Liniópolis, Matos Costa, nas cidades vizinhas aqui, possam ser atendidas logo em sequência.